Bem, boa noite, amada igreja. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permite mais uma vez estarmos aqui em o seu santo nome para cultuar louvores e também estudar um pouco da santa palavra de Deus. Vamos orar e na sequência a gente dá continuidade. Vamos orar então. Grandioso Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, nesse momento, a Igreja Bíblica aqui em Caucaia, Senhor, para elevar os nossos corações a Ti e te pedir, ó Deus, que Tu trabalhe os nossos corações, trabalhe a nossa parte espiritual, Senhor, trabalhe as nossas mentes, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por aqueles que aqui estão presentes, aqueles que podem estar em deslocamento para a igreja e aqueles que não puderam vir, Tu também o sabe por qual motivo. Senhor, nos ajuda a ter uma melhor compreensão dessa porção da Tua palavra que vamos examinar na noite de hoje. Nós te pedimos e te agradecemos em Teu santo nome. Amém. Tudo bem, irmãos? Os irmãos aí podem abrir aí as suas Bíblias lá para Gálatas capítulo 5, versos 19. Nós vamos ler e logo após eu vou fazer uma pequena introdução, é verdade? Uma pequena introdução sobre o assunto que nos é pertinente estudar na noite de hoje. Em Gálatas 5 e 19, ele diz o seguinte, claro que continua no 20, no 21 da mesma forma, né? Mas ele está falando aí sobre as obras da carne. Ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Continua aí no 21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Muito bem, essa porção da palavra de Deus ela é muito clara com relação a essas obras da carne. E o que me veio à mente de pregar nessa quarta-feira que Deus nos deu é chegada, irmãos, estamos muito próximos ao famigerado carnaval. Então nós vivemos aqui numa área litorânea em que o carnaval é mais exacerbado que em muitas outras partes. Normalmente onde tem praia, aí é que a coisa se acentua. E aí pensando nisso, fiquei a pensar e disse, não, vou trazer algo que possa fazer menção a essa festa carnavalesca à luz da palavra de Deus. É bem verdade que eu sei que o livro de Gálatas, nessa passagem aí, ele é direcionado, o livro de Gálatas, ele é direcionado à questão da justificação pela fé. Então Paulo aqui escrevendo aos Gálatas, ele está trabalhando nesse sentido de levar aos Gálatas que a justificação é pela fé, exatamente para se contrapor a falsos mestres judaizantes. Então o livro de Gálatas ele trata exatamente disso. Eles achavam algumas pessoas, falsos crentes dentro da igreja estavam atrapalhando com falsas crenças, com heresias e com pensamentos que destoavam da doutrina pura e simples das Escrituras Sagradas. Então, Paulo se contrapõe a esses homens e isso vai redundar exatamente nessas obras da carne que esses homens estavam praticando.
mas se nós pegarmos o nosso contexto atual, o contexto das igrejas cristãs, não diria só no Brasil, mas no mundo, essa passagem é extremamente adequada, foi adequada para os Gálatas, tem sido adequado para a igreja contemporânea. Aí você me pergunta, o que é que isso tem a ver com o carnaval? E é isso que o nosso estudo, na noite de hoje, a gente vai tentar levar aqui aos irmãos. Eu queria só fazer algumas considerações iniciais sobre essa festa que nós temos por nome de carnaval. Às vezes a gente pensa que a questão do carnaval foi inventada aqui no Brasil, mas eu digo para os irmãos que não, o carnaval é muito mais antigo do que se possa imaginar. Então, surgiu lá com os gregos, meados de mais ou menos entre 600 a 520 antes de Cristo. Então já é uma festa muito antiga mesmo, né? Os gregos já faziam essa festa. Lembrando que quando você pega a linha do tempo, as datas antes de Cristo, elas vão, por exemplo, eu tenho aqui o ano 600, aí 599, 598, 597, e assim vai até zerar. E após Cristo, aí começa ano 1, ano 2, ano 3, ano 2020, que é o que nós estamos após Cristo. Então, em meados de 600 a 520, esta festa ela teve origem na Grécia. Então, através dessa festa, os gregos eles realizavam os seus cultos, né? E a priori essas festas elas tinham um condão religioso. Hoje a gente vê o carnaval, o que é que o carnaval pode ter de religioso e em que isso pode estar atrelado de alguma forma à suposta igreja cristã. Aparentemente não há conexão nenhuma, mas lembre-se, na sua essência, no seu nascedouro, as festas carnavalescas elas eram feitas em homenagem a esses deuses, inclusive um deus que é muito conhecido dos gregos, se você hoje for na Grécia, chamado de Dionísio. Tem todo aquele panteão de deuses gregos, e entre esses deuses estava o deus Dionísio. Então esse deus era uma forma daquelas pessoas idólatras, pagãs, de agradecerem a Deus pela fertilidade do solo e pela boa colheita. Quando a gente pega esse panteão de deuses gregos, no período romano, o mesmo Deus toma outro nome, toma o nome de Baco. E aí o que acontece? Palavras que ainda hoje nós pronunciamos e nós falamos, por exemplo, a palavra bacana, né? E quando a coisa tomou um sentido de ser alguma coisa boa, agradável, poxa, isso aí é bacana, né? Então, baco, bacana, bacante. Bacante, o que é que seria uma bacante? Você pode ter o sentido de uma sacerdotisa de Baco, ou seja, daquele Deus, como também como uma mulher depravada. Por exemplo, um nome que é muito conhecido nos nossos dias, bacanal, né? Então são todas essas palavras, elas têm origem nesse deus grego romano. Dionísio era grego e Baco é o mesmo deus, só que no panteão de deuses romanos. Então essas bacanais eram festas em homenagem a esse deus, ao deus Baco, e era regado exatamente porque tiveram uma boa colheita, e o deus Baco era o deus da fertilidade e também do vinho, então eram regados a muito vinho e orgias. Eu pesquisando aqui, no início dessas festas, algumas autoridades e sacerdotes, eles não eram muito a favor dessas festividades, exatamente porque essas autoridades eram as principais vítimas, né? As principais vítimas desse escárnio popular que se dava durante
estas festas através de sátiras, né, que eram uma espécie de brincadeiras que ridicularizavam essas autoridades. Então, nas bacanais, ou nessas festas do deus Baco, havia uma completa inversão de valores. E aí comece a conectar isso com o que nós vemos comumente no nosso carnaval atual. E aí você vai notar e vai observar que não mudou quase nada. Eu diria até que é possível que esteja até pior, né? Dada o aparato tecnológico que nós temos hoje, né? Então havia essa inversão de valores e também desses papéis sociais. Por exemplo, o rico, durante essas festas, ele saía de pobre, o pobre saía de rico, o miserável saía de rei, o rei saía de miserável, prostituta saía de donzela, donzela saía de prostituta, o libertino saía de guia espiritual e vice-versa. Então o homem se vestia de mulher e a mulher se vestia de homem, do mesmo jeito que tem acontecido no carnaval atual. Então, como eles não conseguiram dar cabo dessa festa, que a festa foi entrando no calendário popular da época, pronto, já que nós não temos como parar essa festa e nada que nós possamos fazer para que possamos parar essa festa, o que foi feito? Construiu-se na Acrópole, lá na Grécia, o templo de Dionísio. Ainda hoje lá tem o templo, ruínas obviamente, né? Ruínas do teatro de Dionísio, porque esse deus Dionísio, que é o mesmo Baco, quando eu estiver falando de um, automaticamente eu estou falando de outro, ele também era o deus do teatro. Então se construiu um grande teatro ao ar livre, que hoje ainda tem as ruínas lá na Grécia antiga, né? Então o carnaval ele se prolongava por 7 dias naquela época, se prolongava por 7 dias nas ruas, nas praças e nas casas no antigo Império Romano, porque isso foi também passado dos gregos para os romanos, isso foi assimilado pela cultura romana. Normalmente era no período de dezembro, entre 17 e 23 de dezembro. Para você ter ideia, como essa festa era de um negócio tal de importância para a sociedade da época, do mesmo jeito que o carnaval é para nós, que os escravos, e olha, ser escravo naquele tempo era um negócio sério, mas os escravos eles eram libertos provisoriamente só por conta dessa festa. Em Roma eles libertavam, eu vou te dar aqui um dia de folga, você está liberto durante essa semana de festa e de orgias e de tudo que não presta, você está liberto para fazer o que bem lhe vier à cabeça. Então, essas restrições morais, ou algum tipo de restrição moral que os romanos podiam ter, da mesma forma como os gregos, elas eram deixadas de lado, elas eram o quê? Relaxadas. Então as pessoas trocavam presentes, e tinha aquela coisa da eleição de um rei que se fazia por brincadeira, que veio redundar no tal do rei Momo, né? Que saía em procissão pelas ruas, enfim. O tempo foi passando, e isso foi incorporado ao calendário católico em 590, isso já depois de Cristo, antes da Quaresma, né? Lembrando aí que a Quaresma era aquele período de 40 dias que é exatamente subsequente à quarta-feira de cinza e que vai redundar lá na Páscoa. A Quaresma é o tempo de penitência, né? O tempo de jejum, na verdade é uma preparação para a Páscoa, pois essa quaresma vinha após essa festa carnavalesca. Então o carnaval é uma festa que ela é marcada exatamente pelo adeus à carne, que a partir dela se fazia um grande período de abstinência e jejum, que é exatamente a Quaresma. Essa palavra carnaval está relacionada muito com a questão de deleites e prazeres, e no latim ela tomou forma com uma seguinte palavra: carnis valis.
Então, sendo esse carnes significa carne e vales significa prazeres. Então, seria o que? Os prazeres da carne. O carnaval moderno, que eu estou introduzindo para poder a gente ir para o nosso assunto, o carnaval moderno, ele, com seus desfiles e fantasias, chega até a Europa, principalmente durante a era vitoriana, né, que praticamente foi o primeiro quinquênio do século XIX e vai até o início do século XX, e a cidade de Paris foi o principal modelo exportador dessa festa carnavalesca para o mundo. Então, nós temos carnaval, a gente pensa às vezes que é só no Brasil, não. O do Brasil ele se destaca, mas nós temos carnaval em Nice, que é uma cidade francesa, Tenerife, que é uma cidade espanhola, a Mercê deve saber bem disso, lá do país dela, Nova Orleans. Nós temos carnaval lá em Nova Orleans, sim, na Louisiana, sim. Então nós temos carnaval em diversas partes do mundo, né? Então, em contraste com essa questão da quaresma, que seria o tempo de penitência e privação, esses dias são chamados de gordos, em especial a terça-feira. Você já ouviu falar, alguém diz assim, aqui é a terça-feira gorda, né? Eu já vi muito essa expressão do carnaval, terça-feira gorda. Isso aí em francês tem um nomezinho, Mardi Gras, que é exatamente o carnaval que acontece muito lá nos Estados Unidos, um carnaval. Eles chamam lá de Mardi Gras. Isso é um termo francês que foi absorvido pela cultura americana. Pois bem, irmãos, por que é que eu fiz essa introdução? Exatamente para mostrar que, apesar de o carnaval ser uma festa completamente pagã, a igreja, em muitos casos, a igreja e crentes têm flertado com essa festa mundana. Então, é isso que nós queremos chamar a atenção para os irmãos na noite de hoje. Então, se você for para o YouTube e colocar aí Carnaval Cristão, você vai ver 1 milhão de vídeos diferentes. Carnaval para Cristo, Carnaval Trio Elétrico de Jesus, Bloco Mocidade Independente de Deus e Congêneres. Então, o que não falta são termos para falar disso, para tentar conectar a fé cristã nesse período que é pagão, que é mundano, que é imoral e que os crentes deveriam estar bem longe. Não, muitas vezes a igreja de Cristo tem tentado se aproximar. Pois não, pastor Zezé? Pois bem, festa cristã, né? O que o Senhor nos fala aí nos livros, para você ter ideia como isso está agregado. E é exatamente isso o nosso chamamento para os irmãos na noite de hoje. Então, hoje está sendo muito comum em ouvir carnaval de crentes, a folia para Jesus, inúmeros artistas que se dizem do meio evangélico nessas folias carnavalescas. Bom, o que é que a Bíblia nos fala sobre isso e qual deve ser o nosso comportamento diante desse período de festas? As perguntas que nós tentaremos responder no correr do nosso estudo. E aí eu gostaria aqui de analisar alguns pontos em cima dessa questão do carnaval, para nossa meditação, para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente, sempre baseado na santa palavra de Deus. Inclusive, certa feita, o irmão Delfonso até nos falou numa determinada igreja que ele participou, não é isso? De negócio de evangelizar no carnaval. Irmãos, eu acho extremamente perigoso para um crente. Não, está tendo carnaval lá no Icaraí, então vamos evangelizar, aproveitar.
é extremamente perigoso. Eu não aconselharia. Poderia ser feito esse evangelismo em outra data que não fosse no carnaval, vez que nesse período as pessoas estão dispostas, como a própria etimologia da palavra, a se deleitar na sua carne, a se deleitar nos seus pecados. E aí está lá aquele grupo de crentes tentando evangelizar. Não creio, eu vejo, alguém pode não concordar com isso, mas eu vejo isso mais como uma desculpa para, de alguma forma, curtir aquilo ali também. Então, cuidado se você está pensando dessa forma, porque você pode ser engalfiado. O nosso coração, lembre-se, ele é enganoso, nosso coração é corrupto, e quando você se coloca nessa situação, você pode incorrer em pecados contra o Senhor, pecados terríveis contra o Senhor. Muito bem, então a gente vai fazer alguma análise aqui de alguns pontos que eu achei interessante trazer para os irmãos em cima dessa questão do carnaval. Primeiro ponto, a própria natureza da festa do carnaval. Lembra que nós fizemos menção a carnes vales, né? Então, carnes vales, do latim, o próprio nome diz, já está dizendo festa da carne. O próprio nome já diz tudo com relação a esse festejo de carnaval. A Escritura, irmãos, vamos voltar lá para Gálatas 5, ela nos ensina a procurarmos as coisas do Espírito. E as coisas que caracterizam o mundo e o pecado são denominadas, como nós vimos, aí no verso 19, ora, as obras da carne. O que caracteriza o mundo e o que caracteriza o pecado são denominadas obras da carne. E se opõe grandemente ao que o apóstolo Paulo fala àqueles crentes lá na igreja da Galácia, como sendo o quê? Fruto do Espírito. Se você vê aí o verso 16 do capítulo 5 de Gálatas, ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Aí o verso 19, ele sai enumerando. Estava falando de falsos crentes aqui, sim, mas se ele estava endereçando essa mensagem à igreja de Cristo, é porque a igreja de Cristo estava permeada com essas pessoas. E essas pessoas, deixando a justificação pela fé, estavam embarcando nisso aqui, nas obras da carne, porque crentes verdadeiros não eram. Por isso que para mim não justifica bloco de carnaval de Cristo, trio elétrico para Jesus. Para mim, irmãos, com todo respeito a quem pensa o contrário, para mim não justifica. Eu acho extremamente perigoso estar envolvido em tais eventos de evangelismo durante este período, não é? Pois bem, você pega aí Gálatas 5,19, e a gente compara o que esse verso diz, 19, ou 20, ou 21, você compara com o que acontece com o carnaval e observe se não é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Nós já lemos o 19, mas vamos ler novamente. Ora, as obras da carne são conhecidas. Aí ele sai enumerando: prostituição. Aqui Paulo está alertando aos Gálatas, voltando no tempo nas festas de Dionísio, nas festas de Baco, era exatamente o que rolava. Há séculos e séculos e séculos atrás, 26 séculos atrás, já se estavam praticando isso em um grau de abominação terrível contra Deus, exacerbadamente. E nessa festa tudo se subsaía de ruim. E aí ele sai enumerando. E quando a gente compara com os dias atuais,
a mesmíssima coisa. Prostituição, que seria o que? Prostituição seria o que? Envolvimento ilícito sexual com outras pessoas, que vai além do adultério em si. O adultério seria uma coisa, você ter relação sexual fora do casamento, mas a prostituição vai muito além, porque envolve muitas outras pessoas. Impureza, que no grego é a famosa palavra porneia no grego, né? Que é exatamente o envolvimento com pornografia. Tinha aquela época, tem no carnaval, é só o que tem, né? Lascívia é um excesso sexual e se conjuga muito bem com impureza e com prostituição. Idolatria seria o que? Imoralidade que quase sempre acompanha a adoração a demônios. Feitiçaria, exacerbado apoio aos cultos afros brasileiros. É só o que tem. Se quer uma prova disso, vai lá para a Avenida Domingos Olímpio, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Vai ver lá os desfiles de blocos e maracatus. É impressionante aquela coisa, com todo tipo de pecado, aquelas pessoas cometendo e adorando deuses estranhos, deuses que fazem parte do panteão afro-brasileiro, né? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, ou seja, brigas, crimes. Carnaval tem um alto índice de crimes, né? Dissensões, que são divisões causadas por qualquer que seja o desentendimento ou bate-bocas, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Pois bem, tudo isso aqui que o apóstolo nos repassa pelo Espírito Santo de Deus, no verso 19 do capítulo 5 de Gálatas, condiz exatamente com o que é feito, o que é praticado nesses bailes de carnaval. E a igreja deve se manter distante. Observa aí o verso de número 21. No verso 21, Paulo aqui ele já fala: vos preveni, verso 21. Lá no finalzinho, ele diz: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então, esse vos prevenis aí, Paulo está demonstrando que essas coisas caracterizam exatamente aqueles que não hão de herdar o reino de Deus. Irmãos, se nós somos herdeiros do reino de Deus, se nós somos salvos em Cristo Jesus, nós de forma nenhuma devemos alcançar guarida nas nossas vidas tais práticas. De forma nenhuma. Nós temos que pensar e que agir de forma diferente. Quando a gente vai lá para Romanos, e você pode botar lá em Romanos, observa aí, Romanos no capítulo 1, verso 4, pegando outro versículo, Romanos capítulo 1 e verso 24, lembra que a partir do verso 18, ele começa a dar início a falar sobre essa ira de Deus se revelar do céu contra toda impiedade, exatamente porque eles houve uma rejeição por parte dessas pessoas da verdade de Deus. E aí ele começa a dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, mas lá no verso 24 ele diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para
desonrarem o seu corpo entre si. Outra coisa que está muito bem caracterizada dentro das festas carnavalescas. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. No verso 26, a Escritura ela é taxativa e categórica no que diz respeito à imoralidade e à aceitação do homossexualismo como padrão de normalidade, que era exatamente o que esses estavam fazendo lá em Roma, e a carta é endereçada aos irmãos em Roma, mas tratando desse assunto. O verso 26 ele diz o seguinte: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outras contrárias à natureza. Então as obras da carne caracterizam incrédulos, não caracterizam crentes. Importante termos isso em mente quando formos pensar em festinhas carnavalescas cristãs, né? E realmente isso não existe. Ponto de número 2, outro ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos, é exatamente a questão da necessidade de pureza e recato que o cristão deve ter, que deve ser comandado ao cristão. Lá em Romanos capítulo 13, observe lá, por favor, Romanos capítulo 13, versos 13 e verso 14. O capítulo 13 ele começa com a questão da obediência às autoridades, mas ele segue em frente, e lá na frente, a partir do verso 11, ele diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, observe, na segunda parte do 12, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Chegamos no nosso versículo: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, observe, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. O chamado é a nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. No início aí do verso 13, ele diz: andemos como em pleno dia, andemos dignamente como em pleno dia. A ênfase aqui é em nossa vida cristã prática, acima de tudo prática, manifestando, irmãos, no nosso exterior, nossa vida interior redimida em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, você não precisa ir, lá no capítulo 5 e verso 5, ele vai dizer: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Só que em Romanos 13, ele continua, o verso continua da seguinte forma, né? Depois do andemos como em pleno dia, e aí ele vai dizer: não em orgias e
bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. É exatamente isso que caracteriza estas festas mominas, estas festas carnavalescas. O que é, irmãos, eu pergunto, que o crente tem a ver com essas extravagâncias? Absolutamente nada. E quando nós nos colocamos nessa condição de bloco A, bloco B, trio elétrico para Jesus, isso ou aquilo, nós nos colocamos em perigo. Nós estamos numa área extremamente perniciosa e perigosa para o cristão. No verso 14, ele diz que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo é que deve ser o nosso padrão. Lembra aqui, né? Lembra que carne que dá igual à velha natureza corrompida. Porque ele diz no verso 14, na segunda parte, e nada disponhais para a carne. A nossa carne aqui no sentido, nesse sentido aqui do texto, é exatamente a nossa velha natureza corrompida, que vez por outra quer aflorar, né? 1 Coríntios, você vai lá para 1 Coríntios? Vamos lá para 1 Coríntios. Alguém possa ler aí 1 Coríntios, verso 6, capítulo 6, aliás, e versos 18 até o 20. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Muito bem, o que é que ele diz aí? Paulo, ele está advertindo a esses irmãos lá em Coríntios a fugir da impureza. Fugir da impureza, isso aqui é um imperativo. Não é se der vocês fogem, se não der vocês não fogem. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica o que? A imoralidade peca contra o próprio corpo. Essa imoralidade aqui é a imoralidade sexual mesmo. Então nós não temos parte com essas práticas mundanas. Por isso que o crente deve se manter afastado desta coisa tão nefasta e perigosa, que é a famosa festa da carne, o Carnes Vales, ou o famoso carnaval. O nosso corpo deve ser instrumento para a glória de Deus. Trago outro versículo para os irmãos, lá em 1 Tessalonicenses, não precisa os irmãos irem, mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 até o verso 5, ele diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para conosco? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Gentio no sentido aqui de pessoas que não conhecem a Deus, que não foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. No verso 7 desse mesmo texto, ele diz: porquanto Deus, observe novamente a ênfase, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação.
Muito bem, terceiro ponto, é exatamente a necessidade de separação do que é mal para a própria manutenção do nosso testemunho. 2 Coríntios 6 e 14, ele diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, irmãos, Paulo, ele pede aos cristãos corintianos que tivesse abertura para com ele e para com essas palavras. Só que o verso 13, observa aí o verso 13. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. É que é uma das maneiras deles atender a esse pedido, é pela separação de toda forma de pecado, e de toda prática de iniquidade. Então nós somos instruídos, meus irmãos, a nos mantermos separados de tais práticas, da iniquidade, das trevas, do maligno e dos ídolos. Então, concluindo aqui o nosso estudozinho da noite de hoje, é importante a gente ter em mente que o carnaval, irmãos, é uma festa extremamente pagã e que ao longo do tempo, ela chega aos nossos dias e, ao que parece não tão religiosa quanto no começo lá na Grécia e em Roma, mas extremamente permissiva e pecaminosa, lascívia, imoral, e toda sorte de qualidade do que não presta. E nós, como crentes, nada justifica esse negócio de bloquinho carnavalesco para Cristo, ou trio elétrico para Jesus, e vamos evangelizar lá no Icaraí, em plena luz do dia, com todo mundo lá com a cara cheia de bebida alcoólica e todo tipo de abominação praticando. Então, devemos ter muito cuidado com isso, porque acima de tudo é o nosso testemunho que está em jogo, e mais ainda a santa palavra do Senhor. Porque você criando aqui uma situação hipotética, que você possa estar fazendo o que está errado, não vão dizer é o Chiquinho, o Zezinho, a Maria, não é isso não. Não vão dizer isso, eles vão dizer, olha, o crente, é sempre assim que a sociedade faz, é assim que a sociedade julga. Se você pisar em falso 3 milímetros no seu testemunho, não espere que ele vá chamar o seu nome, não vai lhe caracterizar não, ele vai dizer é o crente, só quer ser o que não é transmitida certinho, olha o exemplo. Então nós devemos sim preservar o nosso testemunho acima de tudo e nos abstermos de tais práticas, com esses ditos blocos carnavalescos cristãos ou trio elétrico para Cristo, como você queira mencionar. Amém? Pois bem, aí é o nosso estudo. A gente está encerrando agora nesse momento e vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto demais. Todo ano é a mesma coisa. Quando chega nesse período, essas festas carnavalescas, a igreja, então, graças a Deus, porque a nossa não é assim, e se assim fora, eu ao menos repreenderia. Eu não vejo posicionamento bíblico para aceitar tal coisa, mas graças a Deus que a nossa não é, e que nós possamos permanecer fiéis à santa palavra do Senhor. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra e como ela nos instrui, Senhor, apesar dos séculos passados e ao longo da história da humanidade, ela tem se mostrado verdadeiríssima, tem nos instruído o caminho a seguir, tem nos instruído o que devemos fazer de forma que possa agradar a Ti, ó Pai Celestial, bem como fazer aquilo que não Te agrada. Ela também nos alerta para esses períodos. Senhor, durante esse período em que o país para, do mesmo jeito que parava na Grécia, que parava em Roma, que parava na Inglaterra,
que para em tantos e tantos países o nosso não é diferente, com essa festa da carne, o Carnes Vale, Senhor. Então nos ajuda a nos nutrirmos espiritualmente, Senhor, e nos afastarmos do mal, porque isso pode nos conduzir a pecar contra Ti, Senhor, e isso não é bom e não é agradável à Tua pessoa. Muito obrigado pela palavra e pelos irmãos aqui presentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém.